Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo onde a gente vai descobrir como que esta ferramenta da mandala astrológica pode te auxiliar a desenvolver a sua energia feminina e masculina para atingir a frequência ideal para sua unificação com a sua dinâmica de chama gêmeas ou alma gêmeas. Eu sou Pamela Finato, mentora de relacionamentos prósperos e autênticos e especialista em almas gêmeas, chamas gêmeas e relações kármicas. E hoje vamos explorar então um pouquinho como que essa ferramenta pode te ajudar nesse processo. A mandala astrológica é uma ferramenta que a gente utiliza o baralho cigano, o oráculo, o tarô, para que a gente faça uma leitura, para trazer clareza, orientações sobre alguns aspectos e algumas áreas da nossa vida. Então, a mandala astrológica, ela abre 12 áreas da vida que eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho. Como que essas áreas vão poder ajudar vocês dentro desse processo de desenvolver o feminino e o masculino, porque existem algumas áreas da vida onde a gente vai utilizar mais alguma energia feminina e outras mais a energia masculina. Então, saber como você vai fazer isso a partir dos desafios que você tem em cada aspecto da vida facilita muito o processo de autodesenvolvimento. Traz esse autoconhecimento com um pouquinho mais de rapidez e profundidade para que você escolha, a partir de uma clareza maior, colocar em prática realmente alguns hábitos diferentes, aplicar mudanças na prática. Então, isso vai fazer com que você libere um pouco a ansiedade de não saber certas coisas, libera a ansiedade de não estar fazendo movimentos ou até mesmo você faz movimentos dentro de algumas áreas e aspectos da tua vida, da tua jornada, mas a dinâmica não evolui. E isso acontece muito, gente. Por quê? Porque existem processos de cura que vai além só do processo da criança interna, da adolescente ferida, vai para um pouquinho mais de profundidade e é aí que as pessoas às vezes estagnam o processo de desenvolvimento. Porque envolve vidas passadas, envolve consciências coletivas, envolve a própria egrégora da dinâmica de chamas. Então, o que eu trago aqui é algo realmente exclusivo mesmo. Eu sou muito apaixonada por esse tema, gosto demais desse tema. E acredito que todos nós, né, como seres que encarnamos e estamos evoluindo, precisamos desenvolver a energia feminina e masculina. Mas a dinâmica de chamas, ela é mais profunda, ela pega mais esse aspecto, porque é realmente um pouquinho mais desafiador as suas demandas, né, de cura. Então vamos falar um pouquinho agora sobre cada área da vida e como que isso pode te ajudar no teu processo de chamas gêmeas. A casa 1, ela fala um pouco sobre a sua potencialidade, sobre quem você é, sobre as suas habilidades ocultas, sobre, sabe, aquela potencialidade que está lá escondida, que você não consegue explorar, não consegue ativar, ou está com muita dificuldade de colocá-la em prática. Então, todas as áreas, todos os portais, os 12 portais internos que eu vou abrir de forma coletiva para vocês, a casa do potencial, ela é muito relevante para você acessar a sua verdade interna, mas também colocar ela no mundo de alguma forma, né? E também descobrir alguns aspectos dela que estão ocultos. Então, todas as perguntas em cada casa, às vezes vai mudar um pouquinho, mas de forma geral o que você não está vendo, quais são os desafios que você está enfrentando nessa casa e orientações para você fazer a mudança, fazer a transmutação. Então, sair de uma frequência baixa e ir para uma frequência elevada, tá? E a primeira casa, ela trabalha muito a autenticidade, por quê? Porque você precisa acessar essa verdade interna para você se alinhar com a sua missão de vida. Então, esse aspecto ajuda muito no processo de unificação, por quê? Porque a gente precisa estar alinhado para estar, de fato, próximo à nossa união. Então, não existe união de chama gêmea sem você estar alinhada com as suas missões de vida e propósito. Então, essa casa é muito importante. A segunda casa é a casa do tangível, é a casa da prosperidade financeira material, o que você adquire. E aí a gente já pega um ponto de que pessoas que estão em relacionamentos kármicos ou trabalhos kármicos, por exemplo, ou não consegue expandir essa prosperidade, ou traz alguns aspectos ali de codependência financeira dentro de relações, é uma casa muito importante para desbloquear. Por quê? Porque vai te dar autossuficiência
vai te dar estrutura para você tomar decisões às vezes desafiadoras na tua jornada, como por exemplo, se separar de uma relação kármica para se alinhar com a sua dinâmica de chamas. Então, essa casa, é claro que ela está vinculada ao processo de expansão material e tangível, mas ela também está vinculada a esse processo de te dar liberdade. Liberdade de fazer escolhas, às vezes, que nesse momento você não está conseguindo. A terceira casa, ela fala muito da comunicação. E essa casa é uma das mais importantes e relevantes dentro da dinâmica, porque a comunicação ela precisa ser muito desenvolvida e trabalhada dentro de dinâmicas de chamas. Então, como que você vai se expressar através de uma comunicação com um pouco mais de amorosidade, com um pouco mais de empatia, como você vai verbalizar certas coisas. E existe um bloqueio muito importante que precisa ser transmutado dentro dessas dinâmicas, é que a comunicação ela é muito realizada na quinta dimensão, na quarta dimensão e menos às vezes até na terceira dimensão. Então, como que a gente pode trabalhar esta comunicação extrafísica e materializar ela na terceira dimensão? Então, essa casa é muito importante. Por quê? Porque é um momento onde você vai trabalhar a vulnerabilidade e expor às vezes certas coisas para o seu parceiro, para a sua parceira dentro da dinâmica. E existe também um dos aspectos dentro dessa comunicação que é forçar ou não forçar aquela revelação sobre se a pessoa é ou não sua chama gêmea. E é claro que existe todo um cuidado com isso, porque a gente não precisa forçar essa informação para o outro, principalmente para polaridades masculinas, seja do gênero que for. Essa dificuldade de você não verbalizar para a pessoa o que está acontecendo traz um certo tipo de revolta interno, ansiedade, mas existe também um respeito ao livre-arbítrio do outro, e o masculino ele nunca vai dar os mesmos nomes, formas que o feminino. Então, femininos nunca exijam palavras exatamente iguais ao masculino, que ele verbalize para você. Então, um dos aspectos que o feminino precisa entender dentro dessa dinâmica de comunicação é não forçar o masculino a falar da mesma forma, a se expressar da mesma forma, porque isso não vai acontecer. A casa 4, gente, ela fala um pouco sobre a sua referência de pai e mãe e a liberação também de alguns aspectos ancestrais. Então, a gente trabalha essas duas vertentes dentro dessa casa e é importante porque a gente libera tanto referência do feminino e do masculino deturpado, ou ferido, que a gente recebe de referência mesmo, não só dos nossos pais, mas também em relação à nossa ancestralidade, tá? Então é uma casa muito importante e relevante para o seu processo de desenvolvimento das dinâmicas. A quinta casa já fala um pouco sobre o seu bem-estar, sobre a sua rotina, sobre a sua saúde física, mental, o que você precisa cuidar, quais são as orientações para o seu aspecto de saúde, tá? Então, às vezes essas formas de pensamentos, esses processos de paralisia, de estagnação que você tem dentro da dinâmica, você não consegue fazer as suas coisas porque aqueles pensamentos estão ali o tempo todo, tomando espaço no seu campo, onde você não consegue direcionar a tua energia para os seus projetos. Então, essa casa é bem importante nesse sentido de bem-estar, de trazer harmonia mesmo pro teu dia a dia, para você conseguir focar e ser um pouquinho mais determinada nos seus projetos, nas suas missões. A sexta casa, gente, é a casa da autoexpressão, como que você se expressa no seu meio e consigo mesmo. E aqui a gente mexe um pouquinho no processo de identidade, diferente da casa do potencial, que são as suas habilidades, o que você veio para fazer e como você vai aplicar isso. Na casa da autoexpressão é como você está com suas próprias mudanças de identidade. Então é uma casa mais forte mesmo de se trabalhar, traz essa autoconsciência de como você está expressando a sua verdade perante aos outros e como você vai parar de reprimir certos aspectos internos seus que precisam ser aflorados nesse momento. E aqui eu dou um exemplo bem simples, mas que faz toda a diferença, gente, que é assim: se você está numa dinâmica de chamas e você não consegue ser verdadeira com o seu meio, como que você vai ser verdadeira com a sua chama? Então, traz um aspecto, às vezes, até de vergonha de você ser diferente do seu meio, e algumas chamas gêmeas sentem isso, um não pertencimento. Então, como que você vai trabalhar este pertencer com autenticidade e confiança
Então essa casa é bem importante nesse sentido. Já deu para ir sentindo o tamanho, gente, da transformação que abrir 12 portais internos trazem para vocês? E é por isso que eu acho essa ferramenta muito especial e muito maravilhosa e muito rápida para você desenvolver essas duas polaridades. Então, algumas casas, como eu comentei, vai trabalhar mais o feminino e outras mais o masculino. Então, por exemplo, a casa do tangível vai trabalhar mais o quê? O masculino, porque o masculino é lógico, racional, planejamento, determinação, fazer, organização, execução. Então, é uma casa que a tua energia masculina vai demandar mais ali. A casa, por exemplo, da espiritualidade, que eu vou falar daqui a pouco, ela se conecta mais com o quê? Com a energia feminina, com a conexão com o Criador, com o fluir, com o silenciar, com o estado de presença. Então, gente, para você mexer em todos esses aspectos para se alinhar com o seu propósito, consigo mesmo, com a sua missão, você precisa acessar essas duas energias, tá? Então, só para deixar claro para vocês o porquê que é importante a gente saber quando utilizar o feminino e quando utilizar o masculino e complementar essas duas energias para nos auxiliar nesses processos. E não só com o objetivo de unificação das chamas, mas com o objetivo de elevação da tua própria alma mesmo, do teu próprio ser. E vamos continuar então agora com as próximas casas. A próxima, gente, é a casa do relacionamento, onde eu vou abrir como que tá essa dinâmica de chamas gêmeas coletiva, puxando a egrégora de chamas. A gente vai trazer alguns aspectos e todo mundo que sintonizar com essa leitura coletiva vai estar dentro da frequência, vai estar alinhado e sincronizado com o que for falado dentro dessa casa. Então, por mais que seja coletivo, a egrégora de chamas é uma egrégora muito grande, muito profunda e muito forte que a gente tem aqui na Terra. Então, essas informações vão vir para quê? Como que estão essas dinâmicas em 2025? O que a gente pode, por exemplo, esperar dessa relação, dessa dinâmica de chamas gêmeas? O que a gente precisa acessar de desafios que estão ocultos e orientações. Então, é uma casa muito importante porque traz esse aspecto mais romântico mesmo. Então, quais são os sentimentos dele por você, o que você sente por eles. Eu trago também mensagens canalizadas, como se o feminino estivesse falando para o masculino e o masculino estivesse falando para o feminino. E é muito legal, gente. É divertidíssimo. Então, essa casa é bem legal, vai ser divertido. A próxima casa a gente vai falar sobre a espiritualidade. Então, é a sua conexão com a sua própria conexão com o Criador, com Deus, com o universo, como você preferir chamar, como que está essa sua conexão, essa relação, o que você precisa desenvolver de forma espiritual nesse momento para se alinhar com a sua dinâmica. Dentro dessa casa, às vezes eu puxo uma leitura que provavelmente eu vou fazer, que é para fazer a leitura do seu 10º chakra, que é o chakra do alinhamento da alma, mas também é o chakra das duas polaridades. Então, como que elas estão? Será que elas estão se complementando? Será que elas estão brigando entre si? A maioria das vezes estão brigando entre si. E aí é como você vai complementar esses dois aspectos no processo espiritual. Dentro da espiritualidade também pode vir algumas mensagens da 5ª dimensão, então como que essa dinâmica ela se comporta dentro da espiritualidade. Isso também pode aparecer durante a leitura. Mas é uma casa um pouco livre quando eu for fazer, porque, gente, é espiritualidade. Então, eu como ferramenta, eu vou repassar o que tiver que ser verbalizado para vocês, tá? A 10ª casa é uma casa muito interessante porque fala sobre as mudanças transcendentais em 2025. Então, quais são as suas maiores mudanças dentro da jornada, como que você vai se preparar para isso, para que você seja um pouquinho mais alinhada e mais assertiva na tua caminhada, nas tuas escolhas, liberando esses apegos, essa dificuldade de aceitar o novo, de ir para o desconhecido. Então, é uma casa que vai te ajudar bastante, principalmente na energia feminina do fluir e confiar dentro do aspecto de fé, mas também a energia masculina de agir, de colocar em prática e executar aquelas mudanças na tua vida. Então, é uma casa bem bacana. Já a 11ª casa, ela fala um pouco do quê? Do futuro, das possibilidades quânticas que você tem na tua jornada. Não é as mudanças em si, mas são as possibilidades que estão abertas para você.
e como que você pode usufruir dessas possibilidades. Inclusive, se você desenvolver o feminino masculino e dar um salto de frequência, qual possibilidade quântica que você pode acessar? Mais prosperidade, mais abundância, mais intimidade dentro da sua dinâmica de chamas, ou a própria união? Então é uma casa bem interessante para a gente falar um pouquinho dessas possibilidades. Nada é com certeza, é uma leitura um pouco mais aberta nesse sentido. E é uma leitura que nos fortalece porque ela traz alguns aspectos que às vezes a gente não acredita que a gente pode alcançar. Então, vamos supor que está na sua possibilidade quântica futura você prosperar demais dentro do teu alinhamento de propósito. E aí, às vezes, a tua autoconfiança tá descrente, sabe? Não tá acreditando naquilo. Então, esse aspecto dessa casa, ela traz muito esse entusiasmo por você acreditar e trazer mais fé mesmo nessas possibilidades, que é trabalhar merecimento mesmo, né, gente? Então, como que você vai acolher o merecimento para realmente transformar a tua vida em executar essas possibilidades que estão disponíveis para você? A 12ª casa fala um pouco sobre o subconsciente, sobre o que está oculto dentro da dinâmica de chamas e como que vocês vão trazer clareza para fazer esse desbloqueio, essa transmutação, liberando crenças, paradigmas, percepções que estão limitando vocês dentro da unificação. E aí pode ser que eu até reprograme algumas crenças com vocês dentro dessa leitura, se aparecer, a gente desbloqueia também, tá? Então essas são os 12 aspectos, 12 casas, os 12 portais que a gente vai abrir de uma forma coletiva para desenvolver o feminino e o masculino, para vocês conseguirem elevar a frequência de vocês para o seu próprio processo de evolução, mas também com esse objetivo e intenção de se unir à sua dinâmica de chamas gêmeas. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que vem além dessa leitura desses 12 portais, porque eu coloquei bônus, porque aqui a gente tem abundância, não é mesmo? Então o bônus, gente, eu vou fazer uma leitura, além das 12 casas que eu acabei de apresentar para vocês, eu vou fazer uma leitura também da energia feminina especificamente e da masculina, dentro desses aspectos do que vocês precisam acessar de cada energia, o que vocês precisam curar de cada energia e orientações. Além disso, eu coloquei também qual é o objetivo, qual é o propósito principal das dinâmicas de chamas gêmeas em 2025. O que essa egrégora das chamas gêmeas vão estar trabalhando, qual é o propósito monádico das chamas gêmeas em 2025. Isso é muito interessante acessar. Por quê? Porque você reforça o aspecto de propósito, de alinhamento, e é importante porque você também se conecta com níveis elevados dentro da sua espiritualidade, dentro dos seus registros acásticos. Então é muito importante fazer essa leitura, tá? E mais um bônus que eu coloquei é um encontro ao vivo comigo, onde você vai poder trazer todas as suas dúvidas. Pamela, naquela casa eu fiquei com essa dúvida aqui, o que eu faço dentro da minha dinâmica? Não sei o que fazer. Então, vocês podem trazer, por quê? Porque eu vou fazer um encontro ao vivo, estilo Hot Seat, que é perguntas e respostas. Então você pode trazer a sua dúvida, pode trazer o seu caso e eu vou responder isso para você, tá? É claro, de forma coletiva para ajudar todo mundo, porque cada caso vai ajudar o grupo, porque temos sincronias, vocês sabem disso, né? Então, mas é um bônus a mais que eu trouxe para vocês, para incrementar todo esse processo de transformação que vocês vão ter a partir dessas leituras. Resultado, gente, da mandala astrológica é quase automático. Por quê? Porque aberto esses portais, vocês se abrem para a possibilidade de transmutação e as coisas vão ocorrendo e acontecendo. E é muito legal, depois de um tempo, vocês acessarem de novo a leitura dessas casas e perceberem o resultado, as mudanças que vocês tiveram. Quase que, gente, é automático isso, tá? Aciona os processos internos e essas transformações vão ocorrendo automático, tá? É claro que você vai colocar alguns hábitos ali, mas aberto o portal, isso fica mais fácil, tá? E essa mandala astrológica não é para você que quer procrastinar a sua unificação de chamas, não é para você que quer ficar culpando a sua energia feminina ou masculina, não é para você que quer procrastinar as mudanças na sua vida, não é para você que quer ficar desalinhado com o teu propósito.
É para você assumir a responsabilidade da tua felicidade, da tua união, do seu desenvolvimento. É para você que quer constituir essa unificação com a sua chama. É para você que quer desenvolver a sua energia feminina e masculina para prosperar em várias áreas da vida. Trazer abundância, trazer transcendência, elevação, trazer almas gêmeas para projetos de trabalho, de missões, se liberar de relações kármicas, que ninguém merece, gente. Não estamos aqui para ficar sofrendo a todo momento. Experienciamos o sofrimento em alguns aspectos, mas não precisamos dele necessariamente ser vivenciado como uma realidade, e sim como uma experiência que pode ser transmutada em virtude. Então, essa mandala, ela vai trazer para você essa mudança interna, externa, em todas as áreas. E esse é o meu convite para você hoje. Desenvolver essas energias femininas e masculinas internas para que você possa prosperar em todas as áreas, crescer, evoluir, sem culpar aquele parceiro da sua dinâmica ou aquela parceira da sua dinâmica, sem querer esperar por ele ou por ela. A sua mudança, gente, a sua transformação começa com você. E não é ele fazendo alguns movimentos, não é ela fazendo alguns movimentos que vai fazer com que você evolua, é a sua decisão e a sua escolha. E eu digo isso porque já passei pela experiência de chamas gêmeas há mais de 18 anos. Eu fui ativada com os meus 14 anos, então eu sei o que eu tô falando. Já trabalho isso há muito tempo. Então confia quando eu digo que a forma mais rápida de você se unir com a sua dinâmica de chamas gêmeas é você entender que você precisa desenvolver o feminino e o masculino e complementar essas duas energias internamente em você, para você compartilhar dentro dessa união. Porque o que a maioria das pessoas se confundem muito dentro dessa dinâmica é que elas precisam do feminino ou precisam do masculino no arquétipo físico encarnado para poder ter o complemento. E não é isso. Tanto que as duas energias, elas se mudam durante as fases do processo de jornada, de desenvolvimento. Então, quando vocês veem lá aquelas 8 etapas, que para mim são 9, não são 8, mas aquelas 8 etapas que se dizem muito das chamas gêmeas, né, por aí, elas necessitam de troca de polaridades. Então, vocês vão estar sempre desenvolvendo essas duas, tá? Então, fica o meu convite para você que sentiu, que vibrou aí, que é para você, que achou esse vídeo assim do nada, só que não. Então, gente, esse trabalho que eu tô fazendo, ele é muito especial nesse sentido, tá? Eu precisava colocar isso para fora, né? Nesse sentido de auxílio mesmo, esse chamado chegou. Trabalho com as dinâmicas de chamas faz alguns anos, mas especificamente nesse momento eu senti de fazer um trabalho um pouquinho maior sobre as dinâmicas de chamas para vocês. Então, como que vai funcionar especificamente todo esse processo? As datas vão estar aqui embaixo, então provavelmente na primeira data eu vou liberar a leitura das 12 casas, mais a leitura do feminino e masculino, mais a leitura de propósito 2025 para dinâmicas de chamas. Então vocês podem entrar no link do WhatsApp que vai estar no módulo dentro da plataforma. Podem entrar lá, vai ter avisos e informações. E a data específica do encontro ao vivo também vai estar no PDF e dentro do WhatsApp, tá? Esse encontro ao vivo vai ser bem especial para quem possivelmente não puder dentro da data que está especificada aqui embaixo. Não tem problema porque vai ficar gravado, tá? Então você vai ter acesso da mesma forma ao conteúdo, beleza? Então você vai ter o benefício de ter grupo no WhatsApp com avisos e informações, encontro ao vivo comigo, a leitura ficará gravada, você vai poder acessar durante 6 meses para você ler, para você rever, para você escutar todas as informações que você precisar. Vai ter também essas leituras adicionais que eu coloquei, não só dos 12 aspectos das 12 casas, dos 12 portais internos, mas também da energia feminina e masculina e do propósito das dinâmicas de chamas gêmeas. E fica aqui o meu super convite para você aceitar esse processo interno seu. Você está aqui, não é à toa. Você chegou aqui por uma transformação. Você se colocou à disposição para se transformar e esse é o chamado. Fica aqui o meu convite.
Aqui embaixo vai ter a descrição de todos os aspectos de todas as casas que eu falei, vai ter as informações das leituras, vai ter também um link do WhatsApp caso você queira tirar dúvidas, também conversar conosco, fique à vontade. Aqui embaixo também vai estar disponível o investimento que você vai fazer para ter todas essas informações exclusivas. E digo, gente, o investimento tá assim, ó, quase simbólico perto do que vocês vão receber. E aqui, confie que aqui tem abundância. Então, fica aqui o meu grande convite para você dar esse passo nesse momento dentro da tua jornada, para você trazer essa transformação e unificação com as suas chamas gêmeas em 2025. Beijo, se cuidem e a gente se vê. Até lá!